música que eu vou cantar é de uma compositora também espírita, chama Maria Elza Tiscati, e chama Pedras. E tem aquela, né, que tem uma pedra no teu caminho, junto e faz uma casa. Pedras, pedras no caminho, também constroem lares, também levando abrigo. Espinhos que sangram, conformam a flor em botão da rosa em flor. Não queira o mal é tua criação. O mal se desfaz entre pó quando o amor entra em teu coração. Não queira o mal é tua criação. O mal se desfaz feito pó quando o amor entra em teu coração. Pedras no caminho, espinhos, pedra. Obrigado. E a próxima é de um compositor bastante conhecido da música brasileira, que é o Chico César. Não é sobre o prazer, é sobre o humano. Sem prazo nem prazer, só esperar. Sem tempo pra perder nenhum engano. Agora é só você e o próprio ar. Não é sobre o prazer, é sobre o humano. Sem prazo nem prazer, só esperar. Sem tempo pra perder nenhum engano. Agora é só você e o próprio ar. Quem acha que é maior e vai comprar, pois tem dinheiro, se engana, pensa que a vida é uma só, um só lugar. Aquele que insiste em dominar o mundo inteiro, passou da hora dele respeitar tudo que há. Quem pensa que é maior e vai comprar, pois tem dinheiro, se engana, pensa que a vida é uma só, um só lugar. Aquele que insiste em dominar o mundo inteiro, passou da hora dele respeitar tudo que há. Não é sobre o prazer, é sobre o humano. Obrigado. Posso fazer mais uma? Então vou fazer a minha música que eu lancei agora há pouco. Chama Pérola Azulada. Biafra diz que é um canto de amor ao planeta Terra. E ele diz que a Terra é uma continha pendurada no colar de Deus.
Já aprendi voar dentro de você, ancorar no espaço ao sentir cansaço, ossos da jornada. Já aprendi viver como vive nu um cacique arara, decorando a aurora, luz de sua tiara. Eu amo você, terra minha amada, minha oca, meu iglu, minha casa. Eu amo você, pérola azulada, conta no colar de Deus, pendurada. A bênção, minha mãe, terra. Já aprendi nada em teu mar azul, adorar a água, homem, peixe, água, fonte iluminada. Já aprendi a ser parte de você, respeitar a vida em sua barriga. Quantos mais vão aprender? Eu amo você, terra minha amada, minha oca, meu iglu, minha casa. Eu amo você, pérola azulada, conta no colar de Deus, pendurada. A bênção, minha mão, terra. Obrigado. Muito obrigado, paz e luz para todos nós. Obrigado. Bom, então, dando continuidade, né? Agora, meu querido irmão, amigo, Luiz Gustavo Fonseca Mulato. O Luiz, ele é cirurgião dentista da cidade de Taubaté. Também lá ele atua como orador espírita e coordena o grupo de desenvolvimento mediúnico. Também ele dá
palestra em várias casas lá de Taubaté, como no Centro Espírita Joana d'Arc, André Luiz e União e Caridade. Então, Luiz, muito obrigado por ter vindo. A palavra é toda tua. Obrigado, Mário. Deixa eu ver se tá ok aqui. Boa tarde a todos. Olha, é um prazer muito grande estar aqui, porque ao longo desses anos de pandemia, a gente conheceu o Mário e desenvolveu muitos momentos bonitos de palestra na rádio, mas sempre virtualmente. E hoje a gente está se vendo presencialmente e todos os companheiros da casa. E eu cheguei aqui, ainda me falaram, nossa, você parece mais jovem ao vivo. Daí eu já ganhei meu dia, já valeu a pena ter vindo de Taubaté. Internet envelhece, viu, gente? Fiquem atentos com isso. Mas, enfim, então está sendo um prazer muito grande. E um evento que fala sobre família, a gente está precisando tanto refletir sobre o que é família, sobretudo nos tempos atuais, onde a gente está vendo esses valores que conectam pessoas se desagregar, né? Antes da gente entrar no assunto mais sério, estamos no comecinho da tarde, essa música gostosa que acalmou, vocês comeram aquele franguinho delicioso, né? Então, normalmente nessas situações, e tem gente que é médium e não sabe, começam a acontecer manifestações mediúnicas, e a gente coordena grupo de desenvolvimento mediúnico, tem um tipo de espírito que se manifesta chamado Morfeu. As pessoas começam a ter uma sensação assim do olho fechar, a boca abrir, babar. Então a gente pensa em tudo, e para ajudar todos, o Carlinho Gritti, presidente da USE de Taubaté, está com a gente aqui, o Mário, a gente trouxe um instrumento que a gente usa muito lá em Taubaté, que chamam cornetas desobsessivas. O Mário e o Carlinhos vão andar pelo público aí, e aqueles que estiverem envolvidos ali, tem gente que está quase possuído, que quase cai na cadeira e ronca. Eles vão fraternalmente tocar essas cornetas, o som é estarrecedor, o risco é cair da cadeira, mas ninguém dorme, tá certo? Então, fiquem tranquilos, vamos zelar pela participação de todos. E vamos entrar num assunto sério. Eu sei que aqui em Ubatuba, acho que ninguém tem problema com família, né? Os genros levam as sogras para a praia todos os finais de semana, dão um peixinho frito na boca e vice-versa. Os filhos são obedientes. As mulheres veem os maridos chegarem da praia e fazer aquele rastro de areia da porta de entrada até a porta do banheiro do quarto e acham lindo, a toalha em cima da cama. Não é assim aqui? Esse tempo solar gostoso, ou não é? Não é, né? O mundo não funciona assim. Família é algo divino, mas extremamente desafiador. E é um desafio que a gente muitas vezes não tem o preparo e a compreensão devida para lidar. Porque é o desafio do relacionamento, do convívio, da troca, de experienciar o sentimento do outro e permitir que ele também entenda o que a gente está sentindo, mas com equilíbrio, com respeito. E daí é complicado. Porque a temática pedida, né, e está lá no capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, honrai a vosso pai e vossa mãe, é família material e espiritual. Nós começamos as nossas famílias materialmente falando, mas frutos da necessidade de estarmos juntos, com os espíritos que já nos são afins, mas sobretudo com aqueles que nós temos lá do nosso passado, questões pendentes. Para nos atritarmos, para nos degladiarmos? Não, ao contrário. É uma chance, é uma ferramenta oportunizada por Deus para a gente reconstruir laços, histórias, possibilidades. Mas é difícil, porque nos falta esse entendimento do conceito. Se eu perguntar para vocês aqui, falando o termo família, o que vem primeiramente no pensamento? Filhos, pai, mãe, irmãos, até genros, sogras. Cunhado é complicado, pula essa parte. Mas a gente pensa
nessa proximidade de sangue, de genética, aqueles que se agregam e vão construindo e vão tendo, né, vamos dizer assim, uma relevância. Mas e se a gente perguntasse para Jesus o que ele pensa se nós falarmos para ele de família? Com certeza ele vai pensar em humanidade. E talvez além. Cosmos, universo, criação divina. Porque se nós estamos hoje com a ciência nos dizendo que existem, sei lá, quase 200 milhões de galáxias, quem somos nós, né? O que somos nós? Em que processo estamos? Por que existe uma infinidade chamada cosmos, criada por Deus, se a gente se acha tão empoderado assim e tão centralizador da vida, dos propósitos? Então, nós precisamos trabalhar esse conceito. A gente falou do Cristo, e o Cristo veio com esse propósito de nos fazer começar a entender sobre essa família universal. Tem inúmeras passagens, né? Tem aquele momento, por exemplo, no Evangelho de Marcos, onde ele está reunido com os apóstolos numa casa, cercado de pessoas, o ouvindo, e a mãe e os irmãos chegam à porta e querem ali resgatá-lo daquela situação, né? Na verdade, eles até colocam assim, que ele tinha perdido o espírito. A gente vê que nem a própria família do Cristo compreendeu o seu papel. A gente reclama da nossa, mas a gente merece, gente, a gente não é santo. Mas nem o Cristo teve esse amparo. Mesmo a mãe de Jesus, vejam, ela simboliza o amor maternal, do amparo, a pureza daquele espírito que se dedica ao filho, que se entrega. Mas a grandeza do Cristo é que assim, ele se cercou de nós como ferramenta para o seu trabalho. Ele não veio com uma gama de espíritos próximos à sua elevação para executar o trabalho de evangelização da terra. Ele se usou de nós, na figura dos discípulos, na figura dos familiares, com todas as nossas limitações, onde o único requisito era a boa vontade de seguir, de se entregar, de, mesmo sem entender a grandeza daquela missão, daquele ensinamento, eles apoiarem aquele processo, mas eles não entendiam. Tanto que eles pedem para chamá-lo, eles querem tirá-lo daquela circunstância, e quando falam, sua família está aí, sua mãe e seus irmãos, ele retruca: quem é minha mãe, quem são meus irmãos? E fala: vocês são minha mãe e meus irmãos, aqueles que acreditam em Deus, aqueles que aceitam os ensinos de Deus. Ele estava dizendo que nós temos, e em outros momentos, inclusive, ele vai falar, por exemplo, em Mateus ele fala: e todo aquele que tiver deixado casa, irmão, irmã, pai, mulher, filhos ou terras, pelo amor do meu nome, receberá 100 vezes tanto e herdará a vida eterna. São falas complexas, né? Aqui é aquele capítulo moral estranha. Será que Jesus, na grandeza de conhecimento e de sabedoria, ele falou realmente alguma coisa contraditória? Ele estava incentivando que nós nos afastássemos dos vínculos de afeto, do sangue, do pai, da mãe, da família? Não. Ele simplesmente estava nos dizendo: entendam um caminho de fé e de busca de Deus que vocês têm que seguir. E se quem quer que seja pai, mãe, irmão, vínculo carnal ou vínculo de afetividade for contrário, seja firme no seu propósito, na sua busca por Deus. Em algum momento, esse outro que não está preparado vai se reencontrar, seja mãe, seja pai, seja quem for. Mas persista no seu entendimento, na sua fé e na sua busca. Isso não é estranho, isso é sábio. E nós ainda não compreendemos esse processo. Então a gente entende muito pouco esse conceito de família. Porque a gente vê a família como um grupo de pessoas que precisa se agradar.
que precisa convergir nos pensamentos e nas ideias. E na prática, nunca é assim, porque é um encontro de amor e de trabalho, onde nós vamos executar um processo de amadurecimento. No Livro dos Espíritos, no capítulo 7, que fala da lei da sociedade, isso para a gente entender o porquê desse conceito família, né? Os que estão aqui, a gente já não está mais tão novinho. Vocês lembram daquela fala da família Doriana, né? Todo mundo sentado, margarina, era alguma manteiga aí, que todo mundo sentava na mesa, passava aquela camada grossa, que aquilo devia dar um revertério, mas enfim, era aquela ideia da família afetiva ali, comendo pão com manteiga. E a gente guarda aquele processo, só que não mostra depois, né? Você passa a manteiga, daí acabava a propaganda. Não mostrava filho no celular, sem conversar com ninguém, como nosso companheiro falou agora cedo. Não mostrava os atritos da mulher reclamando a ausência do marido deixando louça suja, não ajudando em nada, enfim. Família é um processo muito mais complexo, mas a gente precisa tanto dessa família mais próxima, como dessa família humana, coletiva de sociedade. Então, lá, nesse capítulo que fala da lei da sociedade, da questão 766 em diante, os espíritos vão colocar para Kardec, quero citar direitinho, porque a gente precisa, gente, recorrer à literatura espírita. A gente, às vezes, está ficando muito... interpreta, mas não busca a fonte, né? As obras, essa estrutura com tanta sabedoria, com tanta profundidade. E lá os espíritos vão colocar assim: Deus fez o homem para viver em sociedade, para progredir. Sozinho ele não consegue, porque não tem todas as faculdades. E é preciso o contato dos outros homens. No isolamento ele se embrutece e se debilita, e pela união social eles se completam uns pelos outros. Então vejam, é difícil conviver, mas não tem outro caminho. É difícil reencontrar na senda da família sanguínea, material, ou da família em sociedade, dos encontros, no ambiente de trabalho, no ambiente social que a gente transita. É difícil encontrar aqueles com quem nós temos dificuldades, mas nós precisamos disso. Tem uma fábula antiga, chamada Fábula da Convivência, que conta que, milhões de anos atrás, num período de era glacial, uma manada de porcos-espinhos, sofrendo a intempérie, a adversidade do tempo e morrendo devido a esse enfrentamento das adversidades, da temperatura, eles começaram a ter que se aproximar para trocar o calor dos seus corpos, para poder, desta forma, se manterem vivos, sobreviverem. Só que eles faziam isso de maneira abrupta, de maneira impensada, se chocando de tal forma que os espinhos de uns feriam aos outros e vice-versa. E se machucando, sentindo dor, eles se afastavam e voltavam a sofrer a adversidade do tempo e morrer, enfim. Então, com o tempo, para sobreviver, eles aprenderam a se aproximar, porém com cuidado, com zelo, com respeito pelo outro. Soa familiar? Quem está cutucando muito o outro aqui com espinho? Tem gente dando risada aqui, ou está sendo cutucado, não sei. A gente nunca está na mão única, né? Você leva uma espetada, você espeta também, normalmente. Porque é a nossa essência. A gente não entende a família apresentada por Jesus. A gente não entende que, mais do que adorar pai, mãe, irmão, a figura, nós temos que sintonizar emoções, sentimentos, convergir em pensamentos, aprender a respeitar. E aprender a respeitar não é se submeter, é dialogar, é chegar para o marido e falar: escuta,
Eu entendo que você não percebe o quanto me desagrada esse rastro de areia até o banheiro do quarto, essa toalha molhada que vai mofar o edredom da cama, mas isso me dá trabalho para eu depois ter que lavar, para eu depois ter que limpar. Será que você consegue fazer isso de uma maneira diferente? E daí o marido vai falar, será que você também consegue salgar menos o feijão, porque eu estou com pressão alta? E daí a gente vai dialogando, gente. A gente vai aprendendo a arrancar os nossos espinhos, porque eles vão se tornando desnecessários. Mas a gente precisa reconhecer que nós temos espinhos. Nós temos, até quando a gente quer, né, se fazer, a gente espírita, sobretudo, né? Aqui a gente é uma beleza, né? Todo mundo com mãozinha em oração, todo mundo com carinha de santo, que vai se encontrar em nosso lar depois que desencarnar. E Deus permita que a gente não se encontre todos no mesmo umbral, mas vamos ver, cada um está fazendo a sua obra o melhor que pode. Mas a gente precisa trabalhar essas emoções, a gente precisa compreender o que nós estamos fazendo. E entender que família é relacionamento. Nesse capítulo 14 do Evangelho, honrai vosso pai e vossa mãe, é com muita propriedade que os Espíritos colocam ali através da mente sábia de Kardec sobre as famílias, né? Colocando assim que há, pois, duas espécies de famílias, as famílias pelos laços espirituais e pelos laços corporais. Importa distinguir tanto? Talvez não. Talvez o mais importante é entender o sentido de ser família e que vai muito além do laço corporal e que se complementa quando o entendimento nos leva a construir essa família espiritual, que pode ser dentre os que a gente carrega o vínculo do sangue, da genética, e com todo o restante. Mas lá eles colocam assim, olha que coisa mais linda, as primeiras espirituais, duráveis, fortalecem-se pela depuração e se perpetuam no mundo dos espíritos através de diversas migrações da alma. Então, se tornar família espiritual é a garantia de bem-estar. Quando você zera suas diferenças com o outro, quando você o entende e ele te entende, não há mais espinho. A gente não tem como se machucar mais. Porque a gente, vamos dizer assim, descobriu o melhor no outro e vice-versa. E a gente vê essa experiência quando, por exemplo, num ambiente de trabalho, num primeiro momento a gente faz aquele encontro do passado que você não lembra qual que é o passado, e graças a Deus, mas é aquela pessoa que desperta uma ira, que você não gosta de estar perto, que pega no teu pé ou alguma coisa assim. Acontecem atritos, dificuldades, mas depois você vai percebendo, nossa, essa pessoa tem que ela é séria, ela executa o trabalho, o outro não me perturba tanto, mas é bagunceiro, joga trabalho nas minhas costas, se aproveita, o outro é meio aproveitador, o outro, essa pessoa ela é meio chatinha, ela é meio assim, ela é meio assada, mas ela é correta, ela tem... Você vai aprendendo a admirar, você às vezes vai trocando ajudas e auxílios, porque estão ali essas pessoas para resgatar valores e possibilidades, não vieram para se odiar de novo, vieram para aprender a se respeitar e a se amar. E nasce uma amizade, um respeito. Já viveram isso? Não tem aquelas pessoas que você acha que você não vai ser amigo, que você não vai ter vínculo algum, e de repente aquela pessoa se torna alguém muito querido, muito especial. Sinal que a programação reencarnatória sábia que Deus estipulou se cumpriu, porque a gente se permitiu, porque a gente se preparou para esse processo e deixou que ele acontecesse. Então, há um fortalecimento, porque a gente depurou as relações. Mas daí ele coloca aqui, as segundas, as corporais, frágeis como a matéria, extinguem-se com o tempo e frequentemente dissolvem-se moralmente desde a vida atual.
uniões físicas puramente, né? Aonde você não busca desvendar o sentimento, a alma, a essência. Você está preocupado com o título, você está preocupado com a casta social, você está preocupado com a beleza física, com o lado, enfim, né? Da sedução, o lado material em todos os seus aspectos. Isso dura o tempo da matéria, e a matéria é célere, né? O tempo passa rápido, a gente estava falando do tempo, e ele passa muito rápido. Então, tudo que se estrutura no tempo da matéria vai também passar muito rápido. O arbítrio é nosso, a escolha é nossa. Queremos investir em tudo aquilo que dura, que se estende, que perdura o tempo da matéria, ou queremos o que vai nos iludir por um pequeno período de tempo? Então, nós precisamos trabalhar esse conceito no dia a dia, porque é isso que vai determinar os vínculos que nós vamos fazer. Isso é que vai conduzir as nossas escolhas. Emmanuel, muita propriedade no livro Pensamento e Vida, ele vai colocar que a família consanguínea entre os homens pode ser apreciada como centro essencial de nossos reflexos, reflexos agradáveis ou desagradáveis que o pretérito nos devolve. Está reforçando esse entendimento, né? A gente valoriza tanto família física consanguínea, genética, e às vezes famílias consanguíneas extremamente desunidas. E será que a gente consegue lembrar que carregamos em nosso espírito a genética do Pai? A genética do Criador? Somos filhos de Deus, todos nós, nesses milhões de planetas, de galáxias, em toda essa obra que a gente não consegue dimensionar a proporção. Isso nasce de um poder único, de uma grandeza que a gente não tem como compreender por enquanto. Mas somos todos nascidos dessa fonte. Essa genética não importa. É só a genética limitada do corpo. Não que a gente não tenha que respeitar os vínculos, o parentesco, mas, além disso, nós precisamos trabalhar para construir os vínculos da afinidade, dos valores, da troca, dessas construções emocionais. Porque o passado vem, não tem como fugir dele, e ele precisa vir. É a lei de sociedade. Nós precisamos estar com tudo que está mal construído no nosso psiquismo, na nossa casa mental. E daí André Luiz coloca lá a estruturação da casa mental formada pelo passado, né, o porão, o momento atual, o consciente e o superconsciente, que é a nossa ligação com o espiritual. Mas o passado, o inconsciente, o eu, os vários, né, as várias personas, os padrões, a forma de agir que a gente tem muito enraizado, mesmo num processo reencarnatório, onde a gente sofre ali uma lavagem cerebral, esquece dos pedaços desnecessários para reconstruir melhor, fica a essência, e ela renasce quando você bate com aquela energia do outro. Para que a gente lute contra isso, para que a gente aprenda a transmutar isso, não em mal, mas em bem. Então ele vai colocar, complementando, que nós temos assim no grupo doméstico, os laços de elevação e de alegria que já conseguimos tecer, quando essa luta é vencida e a gente transforma o desafeto e até o inimigo em um amigo, em alguém próximo, em alguém que a gente já consegue conviver de maneira melhor. Não é uma maravilha conseguir conviver bem com o marido? Com a sogra? Quem quer que seja. Estou brincando, viu, gente? Eu sei que aqui não acontece nada disso. Esse negócio de treta com sogra é mais o povo de Taubaté, é lá para cima. Aqui tudo termina, não é nem em pizza, é em praia. Eu sei que aqui é tudo na paz. Mas para lá é bem forte essa coisa. Mas não é uma maravilha a gente realmente viver bem, não pelo conceito de estar família material, mas de ser família espiritual, né? Então ele fala que nesses grupos domésticos, os laços de elevação e alegria que já conseguimos tecer,
por intermédio do amor louvavelmente vivido, mas também, olha isso, as algemas de constrangimento e aversão. Não é assim que a gente se sente na figura do outro, que a gente não entende por quê, e às vezes é um filho, às vezes é um pai, às vezes é uma mãe, às vezes é alguém muito próximo, é alguém de quem não dá para fugir, porque quando dá a gente foge, não foge? Mas Deus é tão misericordioso que às vezes, quando não é para fugir, a gente não consegue, tem que estar ali do lado, para aprender a amar e ser amado. Para transformar esse constrangimento em aversão, em misericórdia, em perdão, em afeto, né? Ele vai colocar aqui, que esses sentimentos somos nós mesmos que plasmamos na memória do destino e que necessitamos desfazer à custa de trabalho, sacrifício, paciência e humildade. Tudo que a gente tem, né? Não temos? Capacidade de trabalhar no bem, de se sacrificar, de ter paciência, humildade. A gente não é assim já? Não é, né? Então, como que a gente pode entender família? Nesse olhar maior, né? Respeitando os vínculos materiais, mas indo muito além. Família é ferramenta sagrada de evolução. Família é possibilidade de aprendizado e de evolução. É exercício emocional de, ao lidar com o outro, nós aprendemos a lidar conosco. Porque eu vou colocar uma coisa muito profunda e muito triste de se reconhecer. O problema não está no outro. O problema está em nós. O outro pode ser, meu Deus do céu, melhor nem falar. Mas não é o outro, por pior que ele seja, por mais irritante, por mais persuasivo, por mais desequilibrado. O problema é como nós reagimos mediante. É como nós, é ação e reação. A gente recebe como a gente devolve, né? Então, precisamos trabalhar essa ferramenta de aprendizado, sobretudo nessa família. Está dando para ouvir direitinho, gente? Tá. Sobretudo nessa família consanguínea, quando nós temos ali os grandes desafios, e é talvez o desafio mais importante do nosso processo reencarnatório. Nós não estamos aqui para brincar. Nós até podemos. Uma vez numa palestra, um companheiro que fez a prece inicial, a gente trabalha muito no online, sobretudo esses anos lá, vocês entrando na internet vão achar bastante coisa. Eu achei fantástica a palestra dele, porque ele falou assim, a gente não vem para o mundo com passaporte de viagens, a gente vem com carteira de trabalho, e a gente confunde. Não que a gente não possa viajar, passear, arejar o pensamento, mas a gente não pode perder o foco, que estamos aqui a trabalho em favor de nós mesmos, para o nosso bem, né? Só citando mais uma colocação de Emmanuel, gente, para a gente embasar bem esse processo, tem um livrinho pequenininho dele, que eu nem sei como que chegou nas minhas mãos, chamado Nós, com belíssimas mensagens, onde no capítulo que fala sobre família, ele fala assim, a família consanguínea é lavoura de luz da alma, dentro da qual triunfam somente aqueles que se enriquecem de paciência, renúncia e boa vontade. Então isso aqui é para lembrar para vocês que não tem negociação, não tem barganha, não tem jeito. Tem que dobrar o joelho, rezar, ter paciência, ter renúncia, buscar lá do fundo o amor que a gente ainda não entendeu e segurar nas mãos do Cristo, porque Ele é o grande exemplo. Ele é o ensino maior para que a gente trabalhe o que está faltando em nós ainda. Para a gente edificar essa família espiritual a partir da família material, o único caminho e a importância do estudo e da reflexão é a gente aprender a lidar com esses conflitos familiares, dos menores aos mais amplos.
E Joana de Ângeles, no livro Em Busca da Iluminação Interior, pela psicografia de Divaldo, que fez ontem, se eu não me engano, 96 anos, lúcido, está mais lúcido que eu ainda tenho que anotar umas coisas aqui para falar, senão não vem na cabeça, e ele está fantástico. Heloísa Pires, né, Carlinhos, fez uma palestra para nós essa semana, meu Deus do céu, que vontade de enfiar a cabeça embaixo da mesa, mas tudo bem, cada um usa os recursos que tem. Mas ele, nessa obra Em Busca da Iluminação, ela vai nos colocar sobre o comportamento conflitivo, falando que o grande desafio nosso nessa transformação moral não é o outro, mas é nos defrontar conosco mesmo, com a nossa dificuldade de compreender, de mudar padrões, de entender as nossas atitudes. A gente julga do outro, o outro fez, o outro agiu, o outro é assim, o outro é assado. Mas nós não nos analisamos minimamente. Como eu estou agindo com o outro? O que eu estou despertando no outro? O que eu estou estimulando na reação do outro? Para construir, eu só exijo do outro sabedoria e mudança, mas eu estou tendo. Ela vai colocar que é na família que a gente vai nos encontrar com os espíritos afins e com os antigos desafetos na árdua missão de reconstruir nossas histórias nas bases do amor, do perdão, da paciência, da misericórdia. Eu estou enfatizando, vocês estão vendo, né? Não tem outro caminho, não tem outro caminho. Porque quando a gente não faz isso, nós criamos o que o espírito Sheila, pela psicografia do Chico, no livro Passos da Vida, vai chamar de pontos mortos da alma. Ela vai nos dizer que se a presença de alguém nos constrange, nos faz sofrer uma impressão de mágoa, nos faz recordar nas vibrações de desequilíbrio, né? Inquietude, aquele mal-estar, isso jaz um ponto morto do sentimento, reclamando-te boa vontade para que se extingua a perigosa existência. Olha que interessante. Vocês têm pontos mortos nas suas almas? Reflitam. Todos nós temos. E são esses pontos mortos onde a gente para, onde a gente se detém, que não nos deixam ir além e avançar em direção de compreender o outro. Nós paramos na mágoa, nós paramos na não aceitação, na revolta, naquela sensação de algo que já foi, que já passou, que não precisa ser reavivado, mas que o nosso padrão é reavivar. Ela vai colocar que tais pontos mortos são emoções, situações, lembranças das quais precisamos nos libertar para evoluir. Então, quais pontos mortos a gente está trazendo como impeditivo nos nossos círculos familiares? É a toalha molhada que o marido deixa na cama que irrita? Ou são coisas piores que esse espírito nos fez lá atrás e que hoje ele não é mais capaz de fazer e nem faz? Hoje ele só é um sem noção mesmo que deixa a toalha molhada ali em cima da cama. Ele não tem mais aquela maldade. Mas aquilo resgata, né? Aquilo vem com uma força, porque a gente não quer se libertar daquele ponto morto. A gente não quer reconstruir aquela vivência para evoluir, para superar e para se libertar, né? Então ela vai colocar que tais pontos mortos são emoções, situações, lembranças das quais precisa ter essa libertação para evoluir. O que a gente está trazendo? Tem um mito chamado mito da esfinge, que conta-se, né? Mito grego, sobre os egípcios. Eu acho meio contraditório, mas é assim que está lá na literatura. Que fala que na entrada da cidade de Tebas tinha uma esfinge e que as pessoas que queriam adentrar na cidade de Tebas tinham que responder um enigma e ao final desse enigma a pergunta: decifra-me, eu te devoro. E se eles não decifrassem, eles eram devorados. Tudo que a gente não resolve em nós, meus amigos, nos devora. E não é rápido não, que lá a esfinge engolia e acabou. Nós vamos nos devorando pouco a pouco, situação a situação,
momento a momento, toalha molhada sobre toalha molhada, às vezes uma vida inteira. E às vezes a gente convive, né, com aquela pessoa, mas em função desses pontos mortos, desses enigmas que a gente não se esforça por desvendar. Para nós, porque se o outro está desvendando as questões dele ou não, é com ele. Nós não podemos fazer o trabalho do outro ou exigir que ele o faça. Nós só podemos fazer a nossa parte. Nós só podemos transformar o nosso olhar, a nossa percepção dos acontecimentos, do aproveitamento da nossa caminhada, o aproveitamento das circunstâncias pelas quais nós estamos sendo brindados no mundo. Estamos aqui. Quantos gostariam de estar reencarnados? Quantos gostariam de estar podendo usar do livre-arbítrio, usar do preparo? Nós falamos, gozado, a gente fala muito a questão, né, quando nós estamos numa palestra, numa casa espírita, do número de encarnados e do infinito número de desencarnados, porque eles estão ali atentos, os nossos irmãos que estão na vida espiritual, para absorver conhecimento, para se preparar para esse grande desafio. E nós chegamos aqui e a gente faz um corpinho mole. A gente vai num passo, às vezes mais lento, às vezes mais rápido. Quando a dor vem, quando o espinho cutuca, a gente acelera um pouco. Para de doer, a gente vai diminuindo a caminhada. Mas a gente vai, muitas vezes, deixando de aproveitar a bênção sagrada de estar no palco do aprendizado, na escola sagrada, que nos permite realmente exercitar o nosso arbítrio. O que eu quero, o que eu vim aqui construir para mim e para quem está junto de mim. A gente fala tanto de transição planetária e a maioria de nós talvez fica numa ilusão de uma data porque a gente quer que resolva o problema, mas a gente não quer entender como solucionar esse problema. A solução é a transformação íntima. Não tem outro jeito. Não tem como formar um mundo regenerado com espíritos degenerados, não regenerados. Então nós temos que nos regenerar, nós temos que fazer o nosso trabalho, a nossa parte, para nesse processo evoluir e o todo assim também evoluir. Então, ainda Joana de Ângeles, na mediunidade abençoada de Divaldo, tem algumas reflexões, ela chama de constatações evolutivas, e nós vamos trazer aqui para analisar, porque eu acho que nós precisamos aplicar esse processo na convivência, na família material, na família espiritual, no nosso conceito de vida. A gente precisa parar de idolatrar o Cristo e tem que começar a seguir os seus ensinos, usá-lo como está no Livro dos Espíritos, guia e modelo. Ele não é santo de religião, ele não é figura histórica, ele é mestre, ele é guia, ele é modelo, ele é o caminho, a verdade, a vida, sem o qual nós não vamos ao Pai. Nós não vamos compreender o que é Deus, nós vamos continuar nessa vou, não vou, quero, não quero, sei, não sei. Então, nesse texto, ela enumera algumas constatações evolutivas, ela pega pesado, viu? Mas é importante. Não precisou tocar corneta ainda, né, Mário? Olha que bom, né? Porque aquele franguinho estava bom, né? Gostoso, pesou no estômago, mas tá todo mundo com os olhos abertos aí. Eu só tô com medo de fechar os olhos aqui, Mário. Assustei o povo. Nessas constatações evolutivas, primeiro ela vai colocar assim: o outro não existe para te agradar ou te desagradar. O outro existe para te ensinar. Não é? Ninguém existe para cumprir uma vontade nossa. O outro é fonte de aprendizado quando a gente se permite trocar com ele. Quando a gente se permite olhar,
tem uma colocação que diz assim, que o lugar mais difícil de se ocupar é o lugar do outro. Não é? Trocar de sapato com o outro é muito difícil. E independe de condição material, do que for, porque você não sabe o que está lá dentro. Às vezes tem muita condição material e espiritualmente um desespero, uma angústia, porque está escravo, está sendo possuído, não possui as coisas materiais. E emocionalmente também. Então, nós precisamos usar da presença do outro nas nossas vidas para nós aprendermos com ele, não para agradarmos ou sermos agradados, ou vivermos situações de desagrado. A gente precisa trocar com o outro, senão não funciona, senão a gente não faz o processo pelo qual nós estamos, pelo qual nós existimos. Segundo ponto, ninguém é culpado pelo que está sentindo, és tu que optas pelos sentimentos que tem neste exato momento, só tu. Soco no estômago, né? Porque como a gente gosta de apontar o dedo e dizer, a culpa é dele. Eu estou de mau humor porque ele botou a toalha molhada em cima da cama. Não é o outro, gente. Não é. Porque quando você está em paz consigo, azar. Meu filho está morando em São Paulo esse ano, ele foi fazer faculdade. E ele está morando com 2 amigos. E a gente fica contente porque está relativamente amparado. E às vezes eu vou para São Paulo, e ele está morando, lá são estúdios, é lugar pequeno, são quartos grandes. Ele não deixa eu entrar muito. Esses dias eu entrei, estou com medo de dar rato lá, porque 3 homens, bagunceiro. Mas eu não falo nada. Se a minha esposa entrar, nossa, dá rolo, e ele não deixa ele entrar. Daí ele vem no final de semana, e semana passada eu voltei, o amigo na sexta-feira, na hora do almoço, come, deixa 3 pratos sujos numa pinha minúscula, que é um quartinho todo pequenininho, e deixa o fim de semana. Eu falo para meu filho, Vinícius, pelo amor de Deus, lava, vai dar bicho. Não posso, ele tem que aprender que ele tem que lavar. E ele está certo, não está certo? Se der barata, rato lá, tudo bundão, ninguém mata barata, sei lá o que acontece. É a juventude de agora, né? Tudo Nutella, tudo mimimi. Mas está certo. A gente precisa assumir as responsabilidades, deixar que o outro assuma as suas responsabilidades. A gente às vezes vê filho sofrer e carrega toda uma culpa. Talvez a culpa seja o excesso de proteção. E talvez a culpa seja a gente projetar, como é colocado aqui, o nosso agrado, o nosso bem-estar ou o nosso mal-estar na vida do outro. A vida do outro é do outro. Nós temos que trabalhar o nosso viver. E daí entra o terceiro. A arte de viver sem expectativas e sim com perspectiva é a chave para não se frustrar. Não criarmos expectativa, porque quando você cria expectativa, você está querendo determinar. Você está querendo reger o destino seu e, sobretudo, do outro. O nosso ainda vá, mesmo que a gente conduza ele de maneira equivocada. Mas dá para criar expectativa no outro? Dá para ele achar que o menino vai lavar o prato até o final do ano, toda sexta-feira quando ele volta para casa? Dá para a gente esperar do outro, dá para a gente conversar, dá para a gente, com respeito, com maturidade, com sabedoria, alinhar pontos de vista. E quem sabe se a gente mostrar que realmente aquilo desagrada muito, isso vai mudando, né? Esposas, não desistam, persistam até o final dessa encarnação. Mas dá para a gente tentar. Mas não adianta nós criarmos essa expectativa. A gente tem que ter a perspectiva de que o outro pode não mudar. Então, trabalho em mim. Crio para mim a vontade de transformar questões e situações em todo tipo de relacionamento, sobretudo a relação familiar. Em quarto, ele coloca, tu não tens controle de nada, por mais que acredites que tens.
Lembra-te, daqui a pouco a Terra irá te reivindicar teu corpo e deixarás este planeta para ingressar numa nova fase de existência. Abre mão do controle, só assim terás domínio sobre ti mesmo. Gente de Ubatuba não quer ter controle de nada nem de ninguém. Quer? Você só quer pegar um dia de sol na praia, gostoso, bacana. É assim? Tá todo mundo quieto. Mário, conta para mim. Será que tem algum lugar no mundo que alguém não é um pouquinho dominador? Só não conta que é. Porque a gente quer construir o futuro, né? A gente quer construir a realidade. Nós não queremos muitas vezes entender como fazê-lo, mas a vontade se estabeleça. Então a gente precisa entender que a vida é uma sucessão de acontecimentos. E que quando a gente entende espiritualmente, quando a gente transforma os relacionamentos, a família material, os relacionamentos que começam na matéria, num relacionamento espiritual, numa família espiritual, nós não precisamos controlar, nós vamos nos envolver e seguir de maneira mais plena, seguir de maneira mais consciente e nos libertando de tudo aquilo que atravanca o caminho, de tudo aquilo que, quando foge do nosso controle, entristece, deprime, gera aquelas questões faladas, aqueles processos de doença, de depressão, de suicídio. É delicado, e eu falo isso com muito respeito, mas uma vez eu escutei de um palestrante que as questões da depressão têm a ver com o orgulhoso que não conseguiu triunfar, o seu orgulho não triunfou, e daí vem a depressão, vem a frustração, o meu querer não venceu, não se estabeleceu. E o Cristo é o exemplo contrário disso tudo, da entrega, da humildade que aceita pelo bem do coletivo, pelo bem do todo. E daí ela nos coloca no item 5, já está acabando, viu, gente? Fiquem calmos. Pega a corneta, dá uma volta pelo salão aí, Carlinhos. No 5º, abandona o orgulho, o delírio de acreditar. Olha, a Joana, o povo quer ter mentor de luz, mas não é fácil, né? Porque eles dão uns tapas na cara da gente. Abandona o orgulho, o delírio de acreditar que tudo vai ser como tu queres, desejas ou necessitas. Ainda fala num português coloquial, né? Que a gente ainda se sente mais ignorante ainda, porque... Mas é isso, a gente tem que abandonar essa pretensão e se enxergar como somos para construir quem a gente precisa se tornar. Essa consciência espiritual mais leve, mais plena, mais saudável, mais em comunhão com o pensamento do Cristo, mais entregue, né, a essa energia, porque quando a nossa energia não se conecta com o superior, a gente se conecta com as energias afins, né? Nesse contexto, ela fala, tu és responsável por tudo que está acontecendo na tua vida, teus pensamentos e sentimentos predominantes irão formatar a tua realidade, quer queiras, quer não. Somos nós os responsáveis. Não é o marido, não é o filho, não é a sogra, não é o genro, não é o Mário, não é ninguém. Somos nós. E esse entendimento é libertador, não é autopunitivo. Porque parece que quando a gente traz para a gente, eu não valho nada, eu não sei, eu não consigo, eu sou destrutivo. Não, gente, não podemos ver por esse lado. A gente tem que reconhecer para se libertar, para se reconstruir, para se restabelecer num novo padrão de pensamento. Sem esquecer que a gente é filho de Deus, a genética familiar do Cristo e do Pai está em nós, Cristo, irmão, Deus, Pai, Criador. Está correndo aqui, nas veias do Espírito, nas células, na estrutura. Eu vou lembrando as coisas, vou falando mais que o homem da cobra, né? Mas assim, é interessante isso. Carbono, nitrogênio, oxigênio e mais um lá. São os elementos que são fundamentais na formação do nosso corpo e das estruturas orgânicas do nosso mundo. Porque são os elementos que mais permitem ligações, então eles se combinam com todos os demais. Então eles estão presentes em tudo, eles que permitem a vida, a formação da água, de minerais, de tudo.
E são esses mesmos elementos os que existem em predominância em todo o cosmos. O que está no todo está nesse nosso corpo físico. Será que o que está no nosso espírito, que constitui a nossa essência, que a gente ainda não entende, também não está nesse macrocosmos, na vida que pulsa, nos irmãos que caminham em toda essa imensidão? Precisamos entender isso, precisamos trabalhar esse pensamento, não como ilusões. As ilusões são querer que as coisas aconteçam da maneira como a gente erroneamente deseja, determina, impõe, né? No final, para aliviar um pouquinho, Joana nos fala assim: tudo é passageiro, menos o motorista e o cobrador. Mentira. Tudo é passageiro. De perto, a vida é uma tragédia, de longe é uma comédia. Daqui a algum tempo irás rir de todos os dramas que criaste, pois tudo passa, tudo passa. Tudo aquilo que hoje, às vezes, é aquela dor que está tão pulsante e destruindo a nossa vontade de seguir, o nosso desejo de viver, a nossa vontade de construir com o outro, de se relacionar com o outro e de experienciar e agradecer esse presente que a gente recebe do nada de Deus, por amor, que é a vida. E às vezes a gente não quer exercer esse dom, essa possibilidade. Todas essas questões difíceis vão passar. À medida que a gente ampliar o nosso entendimento, o nosso pensamento, a nossa vontade de conhecer as nossas origens e se entregar a elas. E é só através da família, material a princípio, espiritual, nesse campo mais amplo, nós vamos conseguir fazer esse trabalho. Então, tenhamos esse foco, tenhamos essa busca, tenhamos essa vontade de despertamento. Quando vocês virem a toalhinha molhada lá, umedecendo o edredom, respira fundo, faz uma prece, pensa na Joana de Ângeles. Sei lá, vamos com calma, né? Depois converse, não salguem o feijão do marido, senta para ter uma conversa fraterna e vamos em frente, porque a gente é teimoso, mas a gente tem a essência nossa é boa, é do Pai. Vós sois deuses, podeis tudo que eu posso e muito mais. Nós somos destinados a ser luzes, né? Finalizando, e para a gente fechar esse conceito, pode ir ajeitando aí, Mário, e homenageando o Divaldo, 96 anos, não sei se todos aqui assistiram ao filme Divaldo, Mensageiro da Paz. Quem não assistiu, assista, é uma lição de vida. Vocês começaram dando risada, mas agora tem gente que está chorando, hein? Falar depois da Joana de Ângeles é uma maldade, né? Mas é isso, não é a essência? Que presente abençoado é a família, esse instrumento, essa ferramenta poderosa que a gente não entende como se estabelece, quem chega, como chega, por que meios, mas que precisa estar conosco. E a única coisa que a gente pode fazer é agradecer essa bênção e usar da melhor maneira possível. Com todas as dificuldades que fazem parte desse processo, mas buscando usar desse presente para construir relações de amor, de afetividade, de paz, transformando essa família, às vezes material, complexa, difícil, nessa família espiritual que um dia nós todos vamos nos tornar. Leve o tempo que for. E talvez leve menos tempo do que a gente imagine se a gente se esforçar um pouquinho mais. Finalizando, vamos terminar com Cora Coralina, um poema que ela fala da casa, simbolizando esse núcleo, esse local onde a gente reúne a família corporal, a família de afeto, onde ela nos fala: faz da tua casa uma festa, ouve música, canta, dança, faz da tua casa um templo, reza, ora, medita, pede, agradece. Faz da tua casa uma escola, lê, escreve, desenha, pinta, estuda, aprende, ensina. Faz da tua casa uma loja, limpa, arruma, organiza, decora, muda de lugar, separa para doar.
Faz da tua casa um restaurante, cozinha, prova, cria, cultiva, planta, enfim. Faz da tua casa um local criativo de amor. Que esse amor nos norteie a caminhada, nos conecte, nos torne cada vez mais família, hoje e sempre. Gratidão a todos. O Mário deve estar doido comigo, porque eu acho que eu passei do tempo, mas desculpa, já termino pedindo desculpa.